Então, desde já, né, abrindo os trabalhos, agradeço a presença da professora Poliana, agradeço a presença do cônjuge dela, que está aqui prestigiando a UFOB, e de todo mundo, né, estudantes, ex-estudantes do curso de Direito da UFOB e convidados externos, pessoas de outras instituições que estão presentes nos prestigiando. Agora eu passo a palavra a Stephanie, que é a nossa estudante presidente da Liga Acadêmica, né, para fazer a introdução do evento e posteriormente passar a palavra à professora Poliana. Valeu, obrigado. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Professora Poliana, seja muito bem-vinda, obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Meu nome é Stephanie Montielli, mais conhecida como Montielli na UFOB. Sou a presidente fundadora da Liga Acadêmica de Família e Sucessões do Oeste da Bahia, o nosso xodózinho, a primeira liga acadêmica de direito da UFOB. E eu vim aqui realmente para apresentar, dar uma norteada para o pessoal e também para deixar todo mundo atento, porque no meio do ano estaremos com as inscrições abertas para quem quiser ser um ligante, pode ser da UFOB ou fora da UFOB. Uma outra observação, eu vou compartilhar com vocês depois aqui no chat o link do nosso perfil no Instagram. E um detalhezinho importante é que vocês vão perceber que a nossa logo ela é toda coloridinha. Na hora da escolha das cores, a gente ficou um pouco indeciso de qual cor nós iríamos colocar. E nada representa mais famílias e sucessões do que todas as cores, todos os formatos de famílias e todos os modos e jeitos. Inclusive, é um adendo que a gente dá que hoje é comemorado o dia de combate contra a LGBTQIAP+, fobia. Então, é até um adendo para esse momento que a gente tenha essa visão a favor da diversidade, a favor de todas as formas de amor e de identidade. E a nossa liga prega isso também, de que todos os jeitos de família são bem-vindos, serão acolhidos e devem ser acolhidos. Então, eu gostaria de apresentar um pouquinho a professora Poliana, para quem não conhece. A professora Poliana, ela é graduada, mestre e está em doutorado pela Pontífica Universidade Católica de Minas Gerais, mais conhecida como a PUC Minas. Ela é especialista em Direito das Famílias e Sucessões pela Faculdade Padre Arnaldo Jansen, é advogada e também professora de Direito Civil no curso de graduação em Direito da Faculdade de Pitágoras. Então, vou chamar de Poli já. Poli, fica à vontade, a palavra está contigo e estamos aqui para ver o seu brilhantismo. Bom, muito obrigada, Stephanie. Eu gostaria de cumprimentar todos os presentes. Agradeço imensamente ao professor Rafael pelo convite. Eu fiquei muito satisfeita de ouvir a Stephanie dizendo que vocês têm aí uma liga, né, especializada em direito de família e das sucessões. Eu acho que é uma luta das pessoas que gostam de direito das sucessões que haja mais pesquisa nesse campo, né? Porque, infelizmente, enquanto o direito de família ele vem evoluindo aí a passos largos, o direito das sucessões ele fica muito aquém, né, do que poderia ser, e isso está muito relacionado também a essa falta de pesquisa dentro do campo do direito das sucessões. Eu sou um pouco suspeita, porque eu sou fã do trabalho do professor Rafael. Ele tem uma visão incrível do direito das sucessões, gosto muito dos trabalhos que ele publica, então é um prazer imenso estar aqui, né? E agradeço também ao FOB pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Bom, o tema que eu me propus a falar é um tema que está ligado à minha pesquisa agora de doutorado, que é a sucessão legítima e também as suas variações dentro da Iberoamérica, e aí, especificamente, dentro do campo da cota indisponível, né, da legítima que nós temos no nosso sistema, e também da liberdade de testar, porque, inacreditavelmente, nós temos uma Iberoamérica que se origina de um direito romano-germânico, né, em razão da colonização, e temos aí países da América Central e também o México que vão adotar uma liberdade testamentária. Então, assim, é um interessantíssimo objeto de estudo, justamente por coexistirem dentro desse espaço, né, os três sistemas sucessórios que nós temos hoje no Ocidente,
E isso despertou muito a minha curiosidade para saber, primeiro, como chegamos a essa liberdade de testar na América Central e no México. E depois, como que as próprias variações da legítima, elas foram aparecendo dentro da América, né? E como que elas foram, horas se reduzindo, horas se ampliando, diferentemente do que se trouxe aí da Europa para cá. Eu vou tentar aqui compartilhar minha tela, eu estava tentando, não estava dando, deixa eu só tentar aqui, vocês me digam, por favor, se conseguem ver os slides. Professor Rafael, estão conseguindo ver? Conseguimos sim. Bom, então o tema é a análise crítica. Gente, eu peço desculpa, eu estou em casa, né? Então a gente tem aqui cachorros, às vezes eles ficam empolgados demais. O tema é a análise crítica das variações da legítima e da liberdade de testar na Iberoamérica. E aí eu começo primeiro destacando o que é essa Iberoamérica, né? Porque nós temos aí vários conceitos doutrinários que vão, ora, incluir alguns países, ora, tirá-los. Então, quando eu digo Iberoamérica na minha pesquisa, eu estou dizendo de Portugal e Espanha e também dos países na América que foram colonizados por eles. Então, esse é o primeiro destaque que merece ser feito. Como eu já falei na introdução, nós temos aí, dentro dessa Iberoamérica, 3 grandes sistemas sucessórios. E entre esses sistemas sucessórios, nós temos, em primeiro lugar, o sistema clássico, que é o sistema que domina, né, que é o sistema de legítimas, aquele que determina que haja uma cota indisponível da herança e também uma parte que pode aí ser objeto de liberdade testamentária. Nós temos o sistema de liberdade testamentária, que, como eu disse, vai ser adotado pela América Central, alguns países da América Central e pelo México, e nós temos um sistema intermediário, que é adotado por Cuba e que vai, ora, garantir a liberdade testamentária, ora, impor uma restrição a essa liberdade em razão da existência dos chamados herdeiros especialmente protegidos. Então, como eu disse, coexistem os 3 e, por isso, esse é um interessantíssimo objeto de estudo. Bom, eu vou começar falando sobre o sistema clássico, primeiro porque é o sistema que nós adotamos, e depois porque é o sistema que vai abranger aí a maior parte de países dentro da Iberoamérica, inclusive Portugal e Espanha, que foram os colonizadores, eles adotam esse sistema clássico. Pois bem, dentro desse sistema clássico, nós temos que falar, em primeiro lugar, sobre a sua origem romana. E vejam bem, como que é importante o estudo desses precedentes históricos dentro do campo do direito das sucessões. Por que nós temos hoje esse instituto? Bom, ele se origina em Roma e justamente para proteger a família do autor da herança. Porque antes da instituição de uma legítima, nós tínhamos aí uma possibilidade do autor da herança poder dispor por testamento de todo o seu patrimônio. A verdade, quando a gente estuda a fundo, inclusive a figura do testamento, a gente vê que ele não nasce como uma forma de disposição patrimonial. Ele nasce para garantir que o pater, né, ele tenha sucessores. Então, a primeira ideia do testamento é essa: garantir que ele possa nomear por testamento sucessores, e não que ele possa dispor patrimonialmente de bens. Então, a ideia primeira do testamento foi essa. Pois bem, então, diante dessa liberdade, que é uma liberdade patrimonial, começa-se a surgir muitos problemas de desproteção da família. A gente tinha em Roma uma família patriarcal, hierarquizada, né? E então, se o pai ele deserdava ali os filhos sem qualquer razão aparente, esses filhos ficavam em uma situação efetivamente de miséria. Então, o Instituto ele nasce para garantir uma proteção sucessória à família. E isso veio se arrastando, né? O direito ele evolui, mas ele traz consigo essa ideia de que é necessário proteger a família através de uma cota legítima. Pois bem,
diante disso, nós adotamos esse sistema de legítimo em razão do nosso sistema descender do sistema português, que também adotou esse sistema. Pois bem, acontece que hoje nós temos uma variação dessa legítima. Então, nós temos aí vários países que adotam essa restrição à liberdade testamentária. Entretanto, há variações dentro do que pode ou não ser disposto por testamento. Nós temos sistemas que adotam uma cota fixa a título de legítimo, que é o caso do Brasil, por exemplo, que adota uma cota de 50%. Então, hoje, nós não podemos testar para além de 50% do nosso patrimônio, para quem tem os chamados herdeiros necessários, considerando que há essa proteção legal à legítima. Por outro lado, nós temos países que adotam uma cota variável. Então, nós temos Portugal, por exemplo, que vai adotar uma cota de até 2/3 da herança, a depender do número de herdeiros sucessíveis. Então, lá nós temos os herdeiros legitimários, que fazem jus aí à cota legítima, e esses herdeiros, a depender do número, essa cota ela vai aumentando. Então, ela pode ser de metade a 2/3 da herança. E nós temos a merhora, que é adotada na Espanha e que é muito interessante, porque lá na Espanha nós temos também essa cota indisponível, que é de 2/3 da herança. Mas dentro desses 2/3, 1/3 pode ser disposto pelo autor da herança entre os filhos e os netos a quem ele quiser. Então, veja, se ele acha que um dos filhos ele precisa mais do que outros, ou tem um afeto maior que aos outros, ele disporá dessa merhora em benefício desses filhos. Então, veja que é uma interessante proteção, mas que também causa uma desigualdade entre filhos. Nós temos aí também essa observação que nós falaremos um pouco mais quando formos apresentar as críticas à legítima. Bom, a gente precisa dizer sobre os fundamentos dessa sucessão necessária dentro desse sistema clássico, como que nasce, e se sustenta até hoje, porque eu acho que o grande debate que nós temos hoje no campo do direito das sucessões, quando falamos em legítima, será que o que antes fundamentou essa cota legítima hoje ainda se sustenta? Será que eu posso limitar uma autonomia que é, inclusive, garantida constitucionalmente em razão da existência de herdeiros que são capazes, que conseguem se sustentar pelo seu próprio esforço? Então, assim, hoje, esse é o grande problema que nós vemos aí quando falamos em legítimo. Então, como eu disse, lá no direito romano, a legítima ela surge como uma forma de proteger a família de arbitrariedades do testador. O que era plenamente justificável, considerando a própria estrutura social daquela família. Entretanto, hoje, a gente tem uma outra estrutura familiar. Eu acho que falar em legítima em um Brasil colônia ou em um Brasil que era recém-república, talvez fizesse sentido, porque nós vivíamos aí em uma sociedade que era evidentemente rural. As famílias trabalhavam a terra e elas eram proprietárias dessa terra. Então, todos os filhos viviam ali sob o comando do seu pai. Então, nós tínhamos ainda uma família que era uma instituição, uma família marcada por esse patriarcalismo, em que o pai ele era o chefe e determinava ali a sorte de todos os filhos, do cônjuge, enfim. Então, dentro dessas sociedades, é claro que uma proteção de legítima, ela se justificava, porque embora a gente pense que em uma família, e aí os grandes doutrinadores vão dizer isso, que em uma família o amor sempre desce primeiro, depois sobe, depois se espalha, dizendo sobre a construção dessa ordem de vocação hereditária dentro do nosso Código Civil. Então, era lógico nessa época que se protegesse uma legítima contra os arbítrios aí do testador. Entretanto, nós vivemos aí uma evolução muito grande, porque a mulher ela deixa de ser uma dona de casa, se lança no mercado de trabalho, nós temos cada vez mais mulheres à frente de grandes companhias, donas do seu próprio destino,
né? Então, essa família ela vai se desestruturando da forma como era e ganhando um novo corpo. Os filhos, eles passam a cursar universidades, deixam de trabalhar a terra da família, vão se aventurar em outras profissões. Então, vejam que hoje essa estrutura familiar é totalmente diferente. E até mesmo no campo do direito de família, a gente já consegue ver isso. Antes nós tínhamos uma família institucionalizada, hierarquizada, patriarcal. Hoje não. Hoje nós temos uma família democrática. E por isso que eu comecei a minha fala dizendo que nós evoluímos a passos largos no campo do direito de família, mas que o direito das sucessões ele não tem evoluído no mesmo ritmo, né? Porque o direito de família ele rompe com essa ideia de uma família institucionalizada e ele diz, olha, a família na verdade ela é um núcleo de promoção do indivíduo. A família é o primeiro núcleo social que nós conhecemos. Então, ela também é diretamente responsável pelo nosso desenvolvimento. Então, ela se torna ali um núcleo de desenvolvimento da personalidade. E por isso ela ganha tanta proteção estatal na nossa Constituição, inclusive. E essa família, ela é uma família que eu tenho que proteger a pessoa, mas dentro do limite das suas necessidades. Então, eu não posso partir do pressuposto que pelo simples fato de alguém ser meu filho ou ser meu cônjuge, que eu tenha que deixar algo para ele quando da minha morte. Porque isso é uma restrição arbitrária a uma autonomia. Então, e aí, inclusive, na Espanha, os grandes doutrinadores eles vão dizer isso, olha, isso é uma solidariedade unidirecional, porque só quem tem obrigação de deixar algo é o decújus. Então, o autor da herança, quando ele vai dispor, ele tem essa limitação. Entretanto, os filhos nem são obrigados a aceitar, os herdeiros necessários nem são obrigados a aceitar. Então, veja que essa solidariedade é unidirecional. Então, é o primeiro ponto aí de grande relevância que nós temos para discutir. Será que essa família que temos hoje, ela ainda é uma família que justifica a existência de uma legítima no nosso Código Civil em pleno ano de 2023? Porque outrora eu não tenho dúvidas que se justificava, mas hoje eu já não sei mais se justifica, até porque nós precisamos ver se esse fundamento ainda persiste. E se nós formos pensar, antigamente, na época em que tínhamos aí esse surgimento de legítima no direito romano e também no início aí da República, a própria expectativa de vida que nós tínhamos era muito baixa, Então, as pessoas morriam muito cedo. Acontece que hoje nós temos aí expectativas de vida próximo aos 80 anos. Então, veja, quando uma pessoa morre, os seus filhos, o seu cônjuge, ele já se estruturou, Os filhos já têm uma profissão, já têm inclusive famílias, então, em regra, é isso que acontece. E aí a pergunta volta, será que eu ainda tenho o mesmo fundamento que tinha antes, quando surge essa ideia de legítima para sustentar essa cota indisponível em detrimento de uma liberdade testamentária? Então, o problema é esse. E aí nós encontramos grande resistência no Brasil quando a gente fala sobre isso, porque a doutrina majoritária vai dizer, olha, a legítima é uma forma de equilibrar a solidariedade e a liberdade. Então, veja, metade é para a proteção da família, metade é para a livre disposição. E isso traz um equilíbrio perfeito, mas não traz nem para o testador uma satisfação, porque ele não pode dispor livremente dos seus bens, e não traz para quem deveria ser protegido. Se o fundamento é esse, proteger a família, nós vamos ver que não protege. Da forma como está previsto, não protege. Então, esse fundamento, ele já não se justifica mais. Então, nós temos que passar a verificar se há outro fundamento que justifica a legítima, porque esse de proteção da família já não justifica mais. Bom, e aí, adentrando as críticas que são feitas à legítima, a primeira delas, então, está relacionada justamente a isso. Qual família que o Código Civil pretende proteger? Porque hoje a família ela ganha uma outra estrutura, como eu disse. Então, se quando eu morro, os meus filhos e o meu cônjuge já são maiores,
os meus filhos são maiores, né? O meu cônjuge é independente, cada um já tem sua profissão, não dependem economicamente de mim, qual é a razão pela qual tenho que deixar algo a eles a título de herança? E aí, o meu orientador brinca muito nisso, dessa forma. Ele diz, olha, quando a gente olha pelo lado de quem vai receber, então quando a gente pensa que vai receber herança, a gente pensa, não, tá certo, tem que ter legítima mesmo. O problema é quando a gente está do outro lado, né? Quando a gente está pensando em testar. Porque aí você pensa, nossa, por que eu tenho que deixar, né, para o meu filho, quando eu gostaria, por exemplo, de ter uma fundação, instituir uma fundação com todo o meu patrimônio para fazer o bem para os outros, sendo que meus filhos nem precisam disso. Então, a ideia é essa, né, que a gente possa ter aí um sistema sucessório que ele tanto possa proteger efetivamente as pessoas que precisam, os familiares que precisam, mas que também possa garantir essa liberdade testamentária ao autor da herança. E nós temos ainda muito forte no nosso direito a questão de proteção de vínculos biológicos e formalidades legais com relação à filiação, ao casamento, né? Embora a gente tenha reconhecido a união estável como forma de constituição de família, como eu disse, o direito de família evolui e o direito sucessório fica, né? Nós temos, por exemplo, no direito inglês, uma regra muito interessante que vai dizer o seguinte, olha, embora haja liberdade total no direito inglês para testar, havendo parentes que precisem de uma provisão, ou seja, de alimentos, a provisão lá é uma espécie de alimento, então, havendo parentes que dependiam do decúbito e que precisam de uma provisão, essa provisão será dada. Eles podem pedir ao judiciário que decidirá, no caso concreto, se eles terão direito ou não a esses alimentos. E também traz uma previsão interessante no sentido de dizer o seguinte, aqueles que viviam com o decúbito quando da sua morte e que dele dependiam também poderão solicitar uma provisão. E aí eu fico pensando, isso, se nós olharmos dentro do nosso sistema jurídico, essa previsão no direito inglês garante, inclusive, a boa-fé objetiva. Porque, olha só, se eu tenho alguém morando comigo, em quem eu crio uma legítima expectativa de que vou cuidar dessa pessoa, né, dou ali tudo do bom e do melhor. E aí eu estou falando, por exemplo, dos chamados filhos de criação, né, que hoje a gente tem aí o reconhecimento da socioafetividade, enfim, mas existem pessoas que estão ao nosso lado que não são reconhecidos como filhos socioafetivos, mas por quem eu tenho grande apreço e que talvez eu gostaria de proteger após a minha morte como protegi em vida. Então, isso está muito ligado a essa ideia da boa-fé objetiva, que inclusive é um dos paradigmas do nosso Código Civil. O nosso Código ele foi estruturado sobre 3 paradigmas, a eticidade é um deles e está ligado diretamente à boa-fé. Então, vejo que essa questão da proteção para além de laços biológicos ou para formalidades legais é muito interessante, né, olhado dessa perspectiva da boa-fé objetiva. E aí, nós temos um segundo ponto, que é que a instituição da cota legal, ela não vai proteger o herdeiro necessário. Porque, vejam bem, nós temos uma cota hoje, no Brasil, falando do Brasil especificamente, de 50% dos bens deixados por alguém. Nós vivemos em um país em que não há grandes fortunas. A maior parte da população não é titular de grandes fortunas, pelo contrário, né? Nós somos aí um país de uma classe trabalhadora e que nós deixamos, quando morremos, um patrimônio pouco significativo diante aí das grandes riquezas de países europeus, por exemplo. E 50% pode ser muito, porque pode ser que eu não tenha ali os herdeiros que efetivamente precisam, porque já se estruturaram economicamente, então pode ser muito diante da visão do testador, pode ser pouco, porque pode ser que eu efetivamente tenha deixado herdeiros menores e que diante de um patrimônio que não é lá tão significativo, esses herdeiros que são menores e vulneráveis, portanto, precisariam muito mais do que isso, né? Então, assim, dentro dessa perspectiva de uma cota fixa de legítima, não atende às necessidades. Então, eu não consigo averiguar ali uma possibilidade de efetivamente atender a essas necessidades diante de uma cota fixa. E mais, essa cota ela é distribuída igualmente entre todos os herdeiros.
Então, diferentemente do que acontece na Espanha, que eu tenho a merhora, que eu posso deixar um pouco a mais para alguém, no Brasil, não. No Brasil, essa cota é dividida igualmente entre todos os herdeiros. Então, veja, há uma igualdade formal, mas não há uma igualdade material, porque se eu tenho um herdeiro maior que já se sustenta e um herdeiro menor que não se sustenta e é vulnerável e precisaria de um pouco mais, essa legítima, ela não promove essa diferenciação para fins de proteção. Então, não atende aí ao próprio fundamento ao qual se propôs, que é o da proteção da família. Então, essa é também uma crítica que se dirige à legítima quando estamos olhando pelo lado da proteção da família. Como eu disse, nós temos aí a questão da solidariedade unidirecional. E aí, dentro desse campo da solidariedade unidirecional, ou seja, o autor da herança, ele tem que deixar metade do seu patrimônio para os seus herdeiros necessários. Entretanto, os seus herdeiros necessários podem aceitar ou não. E aí também temos a questão do rol de indignidade e deserdação. Porque vejam bem, aliás, esse é um outro tema assim, que dá um trabalho por si só, né, uma tese por si só, que é a questão da indignidade e da deserdação. Nós temos um rol legal que justamente por se tratar de uma pena, né, é muito restrito, o rol é taxativo. E esse rol ele vem se arrastando aí desde o Código Civil de 1916 com pequenas alterações. Então, vejam que ele já não satisfaz mais a nossa estrutura, né, tanto familiar quanto social. Então, por exemplo, um grande debate que nós temos hoje no campo do direito sucessório com relação à indignidade e à deserdação é sobre o chamado abandono afetivo. Particularmente, eu tenho um pouco de dificuldade, né, com essa questão do abandono afetivo. Eu acho que a ideia está muito mais ligada a um descumprimento do dever objetivo de cuidado do que propriamente com afeto. Porque, afinal, ter afeto por alguém não é uma obrigação. Mas, enfim, apesar da questão terminológica, nós temos aí a possibilidade, o que se discute é a possibilidade de deserdar alguém ou de pedir a indignidade de alguém em razão dessa pessoa ter abandonado o autor da herança, abandonado afetivamente, já que a doutrina usa esse termo, o autor da herança. Entendo que, considerando que hoje as famílias elas são formadas por vínculos de afeto, então que a ausência da presença, a pessoa não se fazer ali presente ao autor da herança, prestar a assistência que o autor da herança mereceria, principalmente sendo o autor da herança uma pessoa idosa, considerando aí que nós temos um aumento da expectativa de vida, então cada vez mais as pessoas morrem mais velhas. Então, quando não há esse contato próximo, esse cuidado, isso não seria uma razão suficiente para a deserdação ou para a própria exclusão por indignidade? Porque, vejam, o que acontece nesses casos há um abandono, mas quando abre-se o inventário, os filhos ali, ou o cônjuge que havia ali um pouco se separado de fato há pouco tempo, que a lei diz que ele vai receber, o separado de fato há pouco tempo vai receber. Então, vejam que esse abandono acumulado com esse descumprimento do dever objetivo de cuidado, isso não seria uma razão para que houvesse a possibilidade de exclusão da herança? E, então, hoje, já se discute muito isso. Não é uma possibilidade, porque, sendo o rol taxativo, não se admite. Mas já há projeto de lei, inclusive, para acrescentar essa possibilidade no rol legal. Há uma crítica a essa possibilidade, por quê? Porque isso ficaria muito aberto. Então, ficaria a cargo do julgador dizer se seria ou não um ato passível de exclusão. Então, se eu fiquei sem ver o meu pai por um ano, seria um período suficiente? Ou mais, e se o meu pai foi o culpado, por essa quebra de afeto? Então, veja que o assunto ele não é tão simples, mas ainda assim ele precisa de pesquisa e precisa de melhora, porque da forma como está, já não atende mais as reivindicações que temos. E nós temos também uma questão muito interessante. Ontem eu apresentava um seminário de doutorado, e aí eu falava sobre as sucessões internacionais e a dificuldade que
resolver questões de sucessão internacional quando nós temos aí patrimônio em vários países. E o que não é difícil, né? Vejam que durante muito tempo não se falou sobre isso, porque nós não tínhamos essa movimentação entre países que estamos vendo recentemente. Vejam que a pandemia, ela causou essa necessidade, né, de trânsito entre países. Então, nós tivemos aí na Europa, por exemplo, o número de mortes foi imenso, então há uma necessidade de reposição de mão de obra e as pessoas têm ido cada vez mais à Europa para trabalhar, né? Nós temos também crises econômicas na América do Sul, em diversos países aqui da América do Sul, que faz com que cada vez mais tenhamos, inclusive em território brasileiro, pessoas chegando desses países. E nós temos a guerra da Ucrânia, né, que também está fazendo com que pessoas transitem pelo mundo. E isso cria as famílias plurinacionais e, consequentemente, patrimônios que estão em vários locais diferentes. E a sucessão, o direito da sucessão, ele precisa também se preocupar com isso. Então, eu apresentava um trabalho ontem sobre esse tema e nós chegamos à seguinte conclusão. A legítima que nós temos no Brasil, ela não existe em outros países. O Brasil não tem como partilhar patrimônio em outros países, ou seja, não há como a gente impor norma brasileira em outros países em razão da própria soberania. Então, vejam, se alguém constitui, por exemplo, uma holding para evitar essa questão de espalhamento patrimonial para que seja feito a partilha em cada um dos países. Então, eu faço uma holding na Inglaterra que me permite lá ampla possibilidade testamentária, ou nas Ilhas Virgens, né, que é o que é mais comum hoje. Então, fiz lá a holding, instalei lá nas Ilhas Virgens, onde eu posso também dispor totalmente do meu patrimônio. E quando morro, a lei do local que vai ser seguida para a distribuição do meu patrimônio. Então, vejam, além de tudo isso que eu falei até agora, a legítima ela é uma forma de discriminação social, porque quem tem condições financeiras e auxílio jurídico, uma assistência jurídica boa, vai pegar o seu patrimônio, levar para fora do país e burlar a legítima, simplesmente, porque a sucessão ela vai se operar segundo as regras do local em que está situado o bem. Então, a ideia é levar para fora para fim de burlar a legítima. Entretanto, para aquelas pessoas que não têm uma condição econômica que possibilite pensar nisso, nesse planejamento sucessório, então eu terei a imposição de uma legítima que não tem um fundamento hoje que a sustente, né? Então, isso também é uma espécie de diferenciação aí, de classe, economicamente dizendo, né? Então, esse é um problema também social. Então, vejam que esses problemas da legítima, eles vão para além de problemas dentro da família, né? Dentro dessa ideia de que eu não tenho a quem proteger com o meu patrimônio, que o fundamento já não se sustenta mais. Isso se torna um problema social. E aí nós temos também a questão, vista pela ótica do autor da herança, de que a propriedade ela se torna um direito absoluto. Porque, veja, se eu tenho uma legítima que é só de 50% do patrimônio, mas preciso de mais do que isso, do outro lado, garantiu-se ao autor da herança o direito de dispor desses 50% livremente. Então, veja, não garante nem autonomia, nem solidariedade. Não garante solidariedade porque não me permite invadir o espaço de autonomia, e não garante autonomia porque não me permite invadir o espaço em que eu tenho ali a legítima, mesmo que dela não se precise. Então, essa ideia de eu ter ainda uma liberdade testamentária de 50%, ela faz com que a gente veja da perspectiva de que ainda se reconhece o patrimônio, né, como um direito absoluto, a propriedade como um direito absoluto. O que o nosso Código Civil, ele já rompeu faz tempo, né? O Código Civil de 2002, como eu disse, tem 3 paradigmas e um deles é a socialidade. Então, veja,
todos os institutos de direito civil, eles precisam atender a uma função social. E o testamento, olhado por essa perspectiva da liberdade, com uma vista de que aquele 50%, por ser direito patrimonial do autor da herança, ele pode fazer o que ele quiser, isso rompe com essa ideia de socialidade, de função social. Né? Porque se tivesse que atender a essa função social, eu tinha que olhar, então, para a família, para a questão da necessidade e, consequentemente, da solidariedade. Então, veja como é grande o problema da legítima. Né? Sobre a questão da globalização das famílias plurinacionais, eu até adiantei e disse que hoje é possível essa fraude legítima levando esse patrimônio para fora. Então, nós temos aí vários aspectos relacionados à legítima que precisam ser revistos, né, revisitados, e como eu disse, as pesquisas no campo do direito das sucessões, dentro do Brasil, elas ainda são muito pequenas. Então, animem-se a pesquisar, porque é um campo muito legal, né? É um campo muito vasto de estudo, e assim, a gente se apaixona verdadeiramente. Bom, e aí, a doutrina, visando resolver alguns problemas, ela vai trazer alguns apontamentos dizendo, olha, tenho soluções. A primeira delas é a redução da cota legítima. Vai dizer, olha, nós temos a cota legítima em 50%. Mas já que nós estamos querendo uma ampla liberdade testamentária, que não podemos ter, porque nós temos que proteger a família, vamos fazer o seguinte, vamos reduzir a cota legítima. E aí, gente, o meu problema com isso é o seguinte, vejam bem, não interessa eu ter 50%, eu ter 1/4 de legítimo, eu ter 10%, né? Nada disso vai fazer sentido se eu não tiver a quem efetivamente proteger. O problema, então, está no fundamento. Nós também temos uma reivindicação por uma introdução de um limite máximo de valor da legítima. O que os doutrinadores que defendem essa ideia, que é, inclusive, o que nós temos na Noruega hoje. O que os doutrinadores que defendem essa ideia vão dizer é o seguinte, olha, 50% pode ser muito, pode ser pouco, né, mas vamos colocar em valores. Qual é um valor razoável para que eu deixe da minha herança? Aí a crítica é a mesma. Não interessa o valor que vai ficar se eu não tenho a quem proteger. Então, o problema é de fundamento. Uma terceira proposta refere-se à exclusão dos ascendentes do rol dos herdeiros necessários. A França excluiu os ascendentes do rol dos herdeiros necessários na reforma que fez em 2006. E quando eu vi isso, eu fiquei me perguntando o seguinte, olha só, eu entendo que em um país europeu em que a realidade econômica é outra, que se exclua ascendentes. Mas se nós formos pensar pela ótica da solidariedade familiar, e então que nós temos uns para com os outros um dever de sustento, inclusive, se nós formos pensar no nosso país, em que a pessoa trabalha a vida inteira para receber uma aposentadoria que não é satisfatória, e que com a velhice vem muito mais gastos, então nós temos aí gastos com saúde, que estão relacionados a plano de saúde, medicamentos, nós temos gastos com uma alimentação especial, até mesmo por problemas de saúde relacionados ao envelhecimento, enfim. Então, os gastos acabam por aumentar e a renda se reduz. Então, eu entendo que no Brasil não faria sentido nenhum a gente excluir ascendentes. Então, já que é para ter um rol, que se proteja os ascendentes, porque são pessoas que efetivamente, em algum momento, podem vir a precisar. Então, não vejo muita lógica na exclusão de ascendentes dentro do nosso sistema jurídico. Nós temos também a ampliação do rol de possibilidades de exclusão da sucessão por indignidade e deserdação. Acho que, como eu falei, acho que nós temos que revisitar as hipóteses de indignidade e deserdação. Elas não condizem mais com os aspectos sociais atuais. Entretanto, também não acho que essa seja a melhor solução. Acho que temos que fazer, mas para fins de melhorar a legítima, não é isso que tem que ser feito. Então, também não concordo aí, né, com todo respeito com essa posição.
E nós temos, em um quarto momento, em um quinto momento, a autorização da renúncia por pacto antinupcial à herança. Isso é uma coisa que, assim, está na pauta do dia, né? Nós temos aí alguns autores desenvolvendo um trabalho sobre isso, até escrevi sobre isso no último Comped. Portugal alterou a sua legislação em 2018, se eu não me engano, para possibilitar que o cônjuge ele renuncie por pacto antinupcial ao direito de concorrência sucessória. Então, possibilita-se que o cônjuge ele nada receba quando da sucessão. No Brasil, nós tivemos aí uma alteração legislativa no Código Civil de 2002, porque o cônjuge ele não era herdeiro necessário e ele só recebia em terceiro lugar no Código Civil de 1916. Mas o Código Civil de 2002, ele torna o cônjuge herdeiro necessário e institui uma concorrência sucessória do cônjuge com os descendentes. E aí que nasce o problema. Por quê? Nós temos hoje cada vez mais famílias recompostas. Né? Desde que se possibilitou o divórcio no Brasil, nós temos um crescimento da existência aí de famílias recompostas. E muitas vezes, para quem advoga, né, nós somos procurados nos nossos escritórios por pessoas que querem se casar novamente, mas que não querem que o cônjuge receba. Primeiro, porque cada um dos cônjuges tem o seu próprio patrimônio. E depois, porque cada um deles tem filhos de primeiros relacionamentos. Então, qual é a ideia? Olha, eu prefiro proteger o meu filho do que o meu cônjuge, porque ele já tem um patrimônio dele, enfim. E isso hoje não é possível no Brasil, porque na sucessão, sendo o cônjuge herdeiro necessário, ele vai concorrer com os filhos, né, nos termos aí do que dispõe o 1829-1 do Código Civil. Então, o fato do cônjuge ter se tornado herdeiro necessário e concorrer com descendentes trouxe esse problema. Portugal, ele resolve a questão da sucessão do cônjuge através dessa possibilidade de renúncia à concorrência sucessória, e aí vem essa ideia para o Brasil, né, para que a gente discuta se é possível, então, diante dessas situações, que o cônjuge ele renuncie desde logo, né, no pacto antinupcial, a essa concorrência sucessória. É um assunto extremamente polêmico, primeiro porque nós temos uma expressa vedação legal aos pactos corvinos, né, no 426 do Código Civil. Então, é uma situação extremamente problemática. Poderia ser uma solução para os casos em que eu tenho aí famílias recompostas, mas ainda assim não resolveria expressivamente o problema da legítima. Né? Então, eu acho que a reforma ela precisa ser muito mais ampla do que isso. E aí não vou entrar nem nos aspectos aqui do que penso ou não sobre essa questão da renúncia, mas assim, sendo uma possibilidade, talvez atenderia a essa questão das famílias recompostas, mas não resolveria o problema da legítima de uma forma satisfatória, como precisamos que seja feito. Bom, então, visto aí o sistema clássico, o fundamento, as críticas que lhe são dirigidas, eu passo a falar sobre os sistemas de liberdade testamentária. Né? Hoje, a América Central e o México têm aí países que adotam, né, na América Central, esse sistema de liberdade testamentária. E a curiosidade é como que surge, né, essa liberdade testamentária na América, na Iberoamérica, considerando a colonização portuguesa e espanhola. Então, em um primeiro momento, adota-se o sistema romano-germânico das metrópoles, né, que colonizaram. Entretanto, em algum momento, se adota essa liberdade testamentária. E aí, pesquisando a questão histórica, eu descubro que o liberalismo norte-americano ele tem uma grande influência nessa liberdade testamentária. Inclusive, a ideia, quando o México, por exemplo, institui essa liberdade testamentária, a ideia é romper com o sistema colonizador. Então, a ideia é falar, olha, nós não queremos mais adotar a proteção da legítima como faz o nosso colonizador, justamente para romper com qualquer resquício que nós temos aí de colonização. Então, eles passam a adotar essa liberdade testamentária, né, o que vem aí se arrastando até os dias de hoje. Em todos esses sistemas, a liberdade é ampla, mas não é irrestrita. Por quê? Há a possibilidade de pedir a provisão, né, que
veio aí do sistema inglês. Na verdade, essa provisão, curiosamente, ela nem vem do sistema inglês. A Inglaterra ela manteve-se por muito tempo com uma ampla liberdade testamentária, então não havia a possibilidade de pedir essa provisão. E aí nós tivemos na Nova Zelândia uma lei que em 1900 institui a possibilidade dessa provisão e posteriormente a Inglaterra vem e adota também essa possibilidade de um pedido de provisão, que nada mais é do que uma espécie de alimentos. Os herdeiros que são efetivamente necessitados, comprovando a sua situação de necessidade e de vulnerabilidade, eles farão jus aí a um valor, que sairá da herança deixada pelo decúbito. Então, nós não temos aí uma irrestrita liberdade testamentária, pelo menos não dentro da Ibero-América. Porque nos Estados Unidos nós temos estados que permitem essa ampla liberdade testamentária sem qualquer proteção aí para filhos ou cônjuges. E aí, sobre o sistema de liberdade testamentária, nós temos que falar também sobre as suas críticas, que é um assunto que eu tenho me debruçado muito ultimamente. Porque eu sempre defendi essa questão da liberdade testamentária, sempre achei que entre todos os sistemas ele é o melhor, justamente por garantir a liberdade testamentária do autor da herança, mas também proteger os herdeiros necessitados. Mas, estudando mais a fundo, até mesmo para minha tese, esse sistema, eu descobri alguns problemas que acabam desaguando nos tribunais. Eu fiz uma pesquisa agora bem grande sobre a jurisprudência na Inglaterra, e o que chega de direito sucessório nos tribunais, como é resolvido, e acabei me deparando com esses problemas. O primeiro deles é a ausência de requisitos objetivos para aferir a necessidade. Então, vejam que, por exemplo, nesses meus estudos eu me deparei com uma situação em que uma mãe que tinha 2 filhos, ela deixou todos os bens da sua herança só para o filho, para o homem. A mulher ficou sem nada e a justificativa foi, ela tinha se casado com uma pessoa com quem a mãe não gostava e não aprovava esse relacionamento. Então, ela deixa para o filho tudo, e era um patrimônio considerável, e não deixa nada para a filha. Essa filha vai aos tribunais ingleses para dizer o seguinte: olha, o meu marido é um trabalhador que recebe muito pouco, nós não tiramos férias, nós temos 4 filhos e nós moramos numa casa muito humilde, estamos com contas atrasadas, enfim, estava em uma situação financeira realmente precária. E aí, o tribunal, ao julgar o caso, diz o seguinte: olha, há no nosso sistema liberdade testamentária, o que significa que o testamento, uma vez obedecidas as formalidades, ele é plenamente válido, não há como fazer nada. E nesse caso, não há que se falar em provisão, porque, afinal de contas, você trabalha, o seu marido trabalha, e apesar da vida humilde que vocês levam, isso foi uma escolha. Então, veja que não há requisitos objetivos, fica a critério do tribunal determinar se aquele herdeiro ele precisa ou não. E isso é uma questão muito perigosa, né? Deixar o arbítrio do tribunal essa decisão, até porque nós podemos ter aí decisões em todos os sentidos, né? Pode ser que outro juiz, vendo a sua perspectiva, pudesse entender que essa mulher ela teria direito a essa provisão, considerando aí o seu aspecto econômico. Então, esse é um grande problema que vem se apresentando no direito inglês. E, consequentemente, né, dentro dos sistemas de liberdade testamentária. E também, uma questão muito importante é a perpetuação de desigualdade de gênero. Pesquisas, tanto no México quanto na Inglaterra, têm mostrado que a liberdade testamentária, nos países em que instituído, né, claro, ela vem perpetuando essa desigualdade de gênero, porque é muito mais comum as heranças ficarem para homens do que para mulheres. Então, esse é um problema social, inclusive. Né? No México, nós temos grandes latifúndios, assim como no Brasil, né? E aí, essa possibilidade de transmissão patrimonial através de uma liberdade testamentária possibilitaria que essas terras elas sejam cada vez mais repassadas aos homens da família e não às mulheres, o que é um problema.
E aí eu estou num ponto em que eu fico me perguntando, né, não tenho ainda uma opinião formada sobre isso, eu fico me perguntando se isso é um problema jurídico ou se ele é um problema social. Não que um problema social não seja jurídico, né, mas até que ponto seria possível limitar a autonomia, que inclusive encontra proteção constitucional em razão disso. Enfim, mas isso são divagações, né, eu preciso pensar um pouco melhor sobre isso. E, por fim, nós temos o sistema intermediário. O sistema intermediário, ele é, em regra, adotado por países de tradição socialista. Né? Na Iberoamérica, nós temos Cuba adotando esse sistema. É um sistema interessante, mas ele vai acabar englobando ali em todas as críticas que nós fizemos ao sistema clássico. Por quê? Como que funciona esse sistema intermediário? Eu tenho ampla liberdade testamentária. Então, o autor da herança ele pode dispor do seu testamento como quiser, dos seus bens por testamento como quiser. Acontece que se ele tiver os chamados herdeiros especialmente protegidos, que são basicamente descendentes, ascendentes e cônjuge, ele terá que resguardar a metade do seu patrimônio. Então, em Cuba, né, que é o sistema que nós temos intermediário na Iberoamérica, essa cota destinada a esses herdeiros especialmente protegidos é de 50% do patrimônio. Então, veja que a crítica é a mesma. Não produz o efeito que deveria produzir. Porque se eu tenho herdeiros especialmente protegidos e uma cota fixa, significa dizer que nem sempre eu atenderei ali as necessidades daquele herdeiro. Então, a cota ela é criada para protegê-los, mas efetivamente não protege em razão de ser uma cota fixa, né, que eles não podem reivindicar para além dela. Ela pode ser muito, pode ser pouco. Então, as mesmas críticas feitas ao sistema intermediário são as críticas que se faz ao sistema de legítimas, né? É a mesma crítica que se faz ao sistema intermediário. Não tem aí a possibilidade de promover uma proteção efetiva àqueles herdeiros. E aí, a título de conclusão, né, nós temos que verificar quais são os desafios da sucessão legítima na Iberoamérica. Como eu disse, são vários os pontos a serem observados, né, e uma coisa que eu tenho certeza é todos os sistemas eles precisam de revisão em alguma medida. O sistema clássico que adota a legítima, ele precisa de urgência na sua revisão. Por quê? Nós estamos aí perpetuando essa impossibilidade de disposição patrimonial, ferindo liberdades, né, sem que haja justificativa para tanto. Nós temos que pensar, como eu disse, que nós vivemos hoje um direito civil que tem que ser lido à luz da Constituição, né? Então a gente fala de um direito civil constitucionalizado, que na mesma medida que protege a família, protege a liberdade. Então eu preciso saber como equilibrar essa proteção da liberdade e da família sem prejudicar uma ou outra, a depender do momento, a depender da ótica que se olhe. Né? Então, continuo achando hoje que o sistema de liberdade testamentária ele ainda é o melhor sistema por possibilitar essa liberdade, mas sem desproteger a família. Entendo que hoje é o sistema que mais se aproxima desses ideais de um direito civil constitucional que nós tanto desejamos, né, que seja aí atingido. Então, entendo que é a melhor opção hoje, mas também vejo problemas, né, e vejo que tem que ser resolvido. Por exemplo, a questão da falta de objetividade dos critérios definidores da necessidade do herdeiro. Nós temos no Brasil a questão da pensão alimentícia, né? Então, quando vou verificar ali se a pessoa precisa ou não de pensão alimentícia, eu vou verificar necessidade e possibilidade. Talvez esse seja um critério a ser adotado, mas ainda assim é um critério aberto, né, que vai depender do que eu consigo comprovar, né, da necessidade que eu consigo comprovar. Então, assim, é um sistema que não é perfeito, que precisa ainda de revisões, mas dentro dessa perspectiva de proteção do indivíduo, da pessoa e não da instituição família, entendo que é a melhor opção ainda hoje.
É. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer muito mais uma vez, né, ao professor Rafael pela oportunidade de falar um pouquinho para vocês sobre esse tema que é tão interessante. Agradeço pela atenção de vocês também e fico à disposição, né, para as perguntas, enfim, para as colocações que vocês tiverem. Muito obrigada mesmo. Professor, eu te devolvo a palavra. Professora Poliana, eu só tenho a lhe agradecer e a parabenizar, né? Eu tentei encontrar uma caneta aqui perto de mim para ir fazendo as anotações, para ir comentando na palestra, mas eu não encontrei e não posso minimizar a tela porque a tela está gravando. Ou seja, me perdi no meio dos meus pensamentos mentais, mas tinha vários comentários a fazer e evidentemente a sua tese está se construindo algo extremamente interessante. Tenho muito interesse em lê-la quando finalizar. Até assistir a banca, se for o caso. E, e eu queria fazer dois comentários, não sei nem perguntas, interrogações e tal. Mas para fins de ajudar no desenvolvimento da sua pesquisa, só um segundo. A questão da desigualdade de gênero é algo que eu li alguns artigos a esse respeito e menciono em algumas partes das minhas publicações. E chama a atenção de que não apenas desigualdade de gênero, mas que a ampla liberdade de testar ela pode concorrer para a perpetuação de alguns preconceitos, em especial de raça e de sexualidade. É, eu consigo ver tranquilamente um pai e uma mãe homofóbico testando em favor apenas de um filho porque o outro é homossexual. E há um caso, eu dou curso de extensão de testamentos para estudantes e advogados da região. Eu trouxe em uma das aulas recentes um caso canadense da província de Ontário em que um pai testou exclusivamente em favor de uma das filhas porque a outra havia se casado com um homem branco, era uma família negra e ele não queria que os filhos de um homem branco, seus netos, partilhassem do patrimônio dele. É uma situação meio às avessas do que aconteceria aqui no Brasil, mas só para ver que o sistema de amplíssima liberdade testamentária exigiria de nós não a limitação quantitativa, mas uma análise qualitativa dos motivos que levaram a certas disposições testamentárias para talvez invalidá-las dessa forma. E outra coisa que eu queria chamar a atenção, também para ser algo refletido, é que há algumas pesquisas empíricas nos Estados Unidos de que o amplíssimo... Os Estados Unidos têm um modelo híbrido, né? Porque alguns estados de colonização espanhola eles têm um sistema muito parecido com a comunhão que temos aqui no Brasil, com uma proteção específica sucessória, nos outros uma ampla liberdade de testar, mas com o forced share do cônjuge. Mas, de toda forma, com esse exercício de amplíssima liberdade de testar, muitas vezes o testamento cai, não em si, de forma expressa, pelo conteúdo do testamento, mas ele acaba sendo invalidado pelas doutrinas da common law de undue influence e outras situações assim. Ou seja, quando o testamento beneficia alguém fora da família, é muito mais provável que ele seja invalidado do que um testamento que beneficia alguém da família, um testamento considerado natural. Então, são problemas que, se nós adotássemos um sistema de liberdade testamentária amplíssima, ainda que adotando o sistema da Family Provision, né, como nos países de common law, com exceção do próprio dos Estados Unidos, a gente teria que enfrentar. Porque eu vejo tranquilamente tribunais brasileiros invalidando testamentos sob pretextos, né, da mesma forma como se verifica com frequência lá. Foram comentários apenas para que, enfim, estimular seus vários pensamentos que você ainda vai ter. E havia vários outros, mas eu já me esqueci quais eram. Na sua pesquisa, que eu tenho certeza de que está brilhante. Agora eu vou abrir para questionamentos. Eu tenho certeza absoluta de que tem uma pessoa que quer a palavra e ela já sabe quem é. Pode falar, Gabriela. Ela pediu 1 minuto, não sei.
Mas se alguém também tiver algum questionamento, pode levantar a mão, fique à vontade. Acho que 2 perguntas, no máximo, para a professora Poliana, para também liberá-la, né? Não vamos abusar da boa vontade dela, que já está sendo simpática demais para conosco, nos prestigiando com a presença. Fique à vontade, pessoal. Eu quero todas as Tive contribuições. que sair aqui porque eu tava no meio do povo ali e tá todo mundo concentradíssimo. Boa noite a todo mundo. Professora Poliana, muito, muito, muito bom. Assim, abriu minha mente a alguns aspectos que eu nunca tinha considerado. O Rafael tá esperando eu arrumar confusão. Eu não vou arrumar muita confusão, mas um questionamento que eu tenho e é uma pergunta real, porque é um aspecto que eu tenho pesquisado, e fica aí a novidade para o professor Rafael, eu me inscrevi em uma pós-graduação de Direito de Família e Sucessões também, tá? Não sou tão traíra assim. Mas seria, por que não operar a liberdade absoluta de testar, porém, vamos lá para o porém, com regras no sentido procedimental. Do mesmo jeito, eu vou comparar no sentido de um procedimento médico. Quando é algo muito mais sério, tem todos uns requisitos. Você tem que ter um acompanhamento, um laudo psicológico, alguma coisa assim. Por que não fazer isso também na liberdade testamentária? Quero tirar meu filho porque, vamos pegar o exemplo, porque ele casou com alguém que eu não gosto. Não é assim que funciona. Seria algo questionável com a indignidade, em deserdar, mas fundamentar a liberdade de testar. Estou testando desse jeito porque eu quero, mas eu estou embasando minhas decisões. Entende? Não sei se eu me fiz clara, mas é algo que eu fico pensando. Não é simplesmente, não gosto do meu filho, não gosto do que meu filho faz, vou tirar ele. Porque eu não concordo do jeito que tá, porque eu não gosto nem da legítima. Eu acho errado, eu acho muito errado essa legítima. Justamente porque não tem necessidade. Por que eu tenho direito a 50% do patrimônio dos meus pais se eu não... nem na área eu atuo? Então, seria esse o meu questionamento. Por que não fundamentar a liberdade de testar, mas ainda assim permitir uma liberdade absoluta? Tá, Gabriela, eu sou um pouco como você, né? Eu sou totalmente contra a legítima. Acho que é uma forma, é o que eu disse, né? É uma forma de impor uma proteção à família que não existe e uma limitação à liberdade que não faz sentido, justamente porque não existe proteção à família. Mas também, olha só, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas ao que me parece, o que você está me perguntando por que não instituir uma ampla liberdade testamentária desde que haja justificativa para tanto, né? Se eu entendi, essa pergunta foi essa. Na verdade, nós já temos institutos para a exclusão da sucessão diante de justificativas. Então, nós temos aí a deserdação, que é a possibilidade de poder tirar uma pessoa do seu testamento através de uma justificativa, obviamente, né? Para fazer a deserdação, eu preciso ter aí um motivo declarado em testamento. Entendo, como disse, que as hipóteses previstas na lei hoje, elas não são suficientes, mas eu poderia ter hipóteses objetivas, porque aí eu não criaria coisas, porque olha só, pode ser que eu queira deserdar alguém por uma razão que para você não pareça uma razão suficientemente boa. Então, se a gente trabalha com esses critérios subjetivos, fica muito complicado. Se a gente deixa um rol aberto de deserdação, por exemplo, isso fica muito complicado. Mas, por outro lado, se a gente instituir uma liberdade de testar, eu vou testar livremente, independentemente do motivo. Não vou deixar para o meu filho que eu não gosto dele, que eu não quero, por qualquer outra razão, porque eu quero prestigiar outra pessoa, mas protegendo o meu filho se ele precisar. Então, é por isso que eu vejo hoje, e aí, assim, eu só estou na metade das minhas pesquisas, né? Eu venho mudando aí de ideia ao longo das minhas pesquisas. Esse tema é um tema que eu trabalho desde a minha graduação, né? Então, é claro que a gente sempre muda de perspectiva e a gente muda a nossa opinião,
Mas hoje eu entendo que se nós adotarmos um sistema muito próximo do sistema inglês, que permite essa ampla liberdade testamentária, sem qualquer motivo, sem qualquer razão, desde que eu proteja os herdeiros que efetivamente necessitam, eu acho que nós estaríamos protegendo tanto a liberdade quanto a solidariedade que deve haver entre familiares. Eu escutei atentamente o que o professor Rafael disse, tenho feito algumas pesquisas relacionadas à liberdade testamentária nos Estados Unidos, confesso que não é meu objeto de estudo, mas tenho muita curiosidade. Então, por exemplo, verifiquei que a Louisiana, por exemplo, é um estado que adota um sistema intermediário, né? Então, vejam bem, é um sistema que é um sistema da tradição comunista, né? Mas que a Louisiana vai adotar. Então, isso é uma curiosidade. Ainda não me aprofundei no tema, mas achei muito interessante. E, por outro lado, não acho que a ampla liberdade testamentária, sem essa proteção, ela seja viável justamente pelas arbitrariedades que podem ocorrer. Então, por exemplo, nós temos estados nos Estados Unidos em que, ainda que você tenha filhos pequenos, menores, você consegue dispor livremente. Então, isso acho que é complicado, porque o seu filho ainda é dependente. Mas mesmo olhando dessa perspectiva, olha que interessante. Eu fiquei pensando muito nisso. Nós temos aí nas novelas, enfim, a Maísa e a Larissa Manoela, que são aí atrizes desde muito pequenas, né? A Larissa Manoela, se eu não me engano, começou com 2 anos. Se a gente for pensar dessa perspectiva, mesmo elas, quando menores, elas não precisavam da assistência dos pais, porque o patrimônio que elas tinham era maior do que o patrimônio dos pais. Então, assim, verificar efetivamente essa necessidade, né? Não em razão da faixa etária, não por razões, sei lá, por razões qualquer. Eu acho que é no caso concreto que deve se apurar a necessidade mesmo. Acho que essa é a melhor possibilidade aí que nós teríamos, né? Não sei se eu fui clara com relação ao que você me perguntou, não sei se era isso, né, que você queria saber, mas eu fico à disposição, caso você, né, não tenha sido isso, você queira complementar, enfim, comentar. Em relação a isso, Poliana, é muito interessante porque em alguns artigos eu já ponderei justamente isso, que tem que ser feita uma análise no caso concreto sobre os interesses de quem seria protegido como herdeiro necessário e de quem seria beneficiado no testamento. Aqui, como título de curiosidade, a sucessão testamentária foi o primeiro modo pelo qual se reconheceram famílias não tradicionais. Por quê? Porque na época em que você tinha um parceiro homossexual que era invisível à luz do direito de família e você queria proteger essa pessoa, o modo de proteger era por meio do testamento, né? Então, tem essa ressalva. E também, se eu quero instituir uma fundação, tenho um amplíssimo patrimônio, mas tenho que respeitar os 50%, mas meus descendentes não precisam daqueles 50%. E a fundação, talvez a dotação necessária, não caiba nos 50% da parte disponível. E a fundação, ela tem interesse social, né? Enfim, que atinge toda a socialidade. Professora Poliana, eu te agradeço profundamente pela sua presença, pela sua contribuição imensa para todos nós, da UFOB e de fora da UFOB. Gabriela é egressa da Federal do Tocantins, mas sempre atuante nas nossas pesquisas em sucessões. E eu deixo desde já o convite para o seu retorno, porque eu tenho certeza de que todos nós só temos a ganhar com a sua participação, que nos abrilhantou tanto. Eu agradeço de coração a sua presença. Tudo bem? Muito obrigada, pessoal. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer, né? E fico aqui, estou vendo aí os meus alunos também que vieram prestigiar. Obrigado pela presença de vocês, pela presença dos alunos da UFOB, da Gabriela, que é do Tocantins. Eu agradeço muito mesmo, né, pelo convite. Fico à disposição para quando o senhor quiser. Né, já fica convidado para a minha banca de doutorado, vamos acertar isso. Com o maior prazer do mundo. Fica convidado. E vamos nos falando, porque, como eu disse, assim, eu acho que ainda faltam muitas pesquisas no campo do direito das sucessões, né? É um campo que merece ser muito mais explorado, considerando que a gente vem mantendo um direito sucessório desde as ordenações, né? Um direito sucessório basicamente inalterado, ele teve muito poucas alterações. Então, assim, isso é importante para a gente, né? Apesar de nós não sermos um país que
tenha grandes fortunas a serem transmitidas, como eu disse, isso implica diretamente na dignidade, né? Então, acho que se a gente começar a ver desse viés, nós teremos muito mais curiosidade de saber como funciona o direito às sucessões. Mas muito obrigada mesmo, foi um prazer, professor. Prazer foi todo nosso, muito obrigado, tenham todos uma boa noite. Assine a lista de presença para o certificado. Professora Poliana, aceito o convite desde logo e boa sorte. Ívia, você pediu a palavra? Não, eu apertei aqui sem querer, eu tô procurando a lista. Ah, tudo bem. Tchau, pessoal, boa noite. Tchau, muito obrigada, gente, boa noite.